Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Leonardo Bastos, do Garoto BR, e hoje a gente está aqui para falar sobre a saga Talismã, sobre o encerramento da saga Talismã, como encerra, como terminamos esse ciclo, e que nada morre e tudo se transforma. Nós temos Talismã 5, Apocalipse, e Talismã 6, o Juízo Final. São histórias gêmeas, são histórias que é parte 1, parte 2, é uma seguida da outra, literalmente, e quebra, que a gente tem uma quebra total. A gente tem a quebra de páginas, que a gente sempre falava, né, que Talismã sempre retorna para ter uma quantidade de páginas maior que a sua antecessora. E dessa vez nós tivemos uma quebra. Talismã 4 ao Infinito foi o auge, com 554 páginas. E aí a gente volta para Talismã 5 com 122, que é a mesma quantidade de páginas do primeiro livro. A gente quebra também o padrão de que cada ano é lançado uma história da saga Talismã. 2021, Talismã 1, 22, Talismã 2 e assim sucessivamente até 2024. Que foi 2024, Talismã 4, em 2025 tivemos Talismã 5, só que tem essa quebra no 6, que a gente não quis deixar para lançar em 2026 e lançou Talismã 6 ainda em 2025, dias após lançar o Talismã 5. Que acontece muito essa questão de... é o encerramento da saga, a gente queria realmente não se livrar, mas concluir o processo, o projeto de uma vez só. E poderia ter postado tudo só como Talismã 5 Apocalipse e pronto. Mas geralmente é para quebrar. É para quebrar, é para causar essa quebra mesmo. Então, se é para fugir dos padrões, vamos fugir com gosto, com vontade. Então é isso aí. Também tivemos a quebra, que é um livro que tem, se não me engano, 164 páginas, algo assim, o Talismã 6. E traz uma mudança drástica também na estética, no visual. Vai perdendo um pouco a identidade do que é Talismã, vai se afastando um pouco, porque vai acontecendo essa quebra, essa transformação, esse reboot de acabou aqui Talismã, temos um Deus do Velho Testamento, do Antigo Mundo, mas aqui com ele vai seguir uma outra história, uma nova saga, troca de protagonista, troca de conceito visual, troca de tudo, é uma troca mesmo, sabe? Então realmente foi um soft reboot de eu não queria dar pra Talismã um final de tipo assim, acabou aqui acabou a história de tudo que envolve a Talismã, acabou. E aí começa outra coisa nova, aleatória, sem ter nenhuma conexão. Eu queria, não, acabou o Talismã aqui, mas desse final já surgiu outro. E a gente não vai esquecer e apagar tudo que foi dito. Vai seguir com as bases, com a premissa, com Deus, com o que foi ali da saga Talismã. Então a gente quis fazer essa troca para finalizar realmente a saga Talismã, ao mesmo tempo que trazer uma nova saga, a dos Elementares, com o Johnny sendo o novo protagonista e Tali sendo esse deus que vai estar ali abaixo de tudo e eles vão estar ali vivendo. A gente explica muito, trabalha muito esse conceito de Deus, de linhas temporais, de frequência, de dimensões, quarta dimensão, terceira dimensão. Então a gente trabalha muito, muito com todas as questões em ambos os livros. Eu acho que foi uma forma muito legal da gente conseguir encerrar e já abrir espaço para uma nova aventura, para algo novo. Né? E aí por isso nada morre, tudo se transforma, porque não é a morte, tipo, acabou aqui, é desse universo é criado outro, e assim ele vai se recriando, validando tudo que já foi, mas sempre indo para algo novo. Achei muito interessante essa ideia, se renovando, como nos quadrinhos, sabe? Tipo, tu não vai, tipo assim, acabou o Homem-Aranha, agora começa outro herói, talvez com os poderes dele, mas não é mais Homem-Aranha, é outra coisa, sabe? Não, tipo, tu vai finalizar aquele arco daquele Homem-Aranha, tu vai seguir contando novas histórias de um Homem-Aranha, mas em outro Homem-Aranha, em outro lugar, entendeu? Então é mais ou menos isso, tá? Então foi uma quebra em tudo. A gente não teve também músicas originais para nenhuma das duas histórias, nem para Talismã 5, nem para Talismã 6. Foram duas reprises de Nasceu para Brilhar e Meu Talismã. E é isso, né? Tivemos a quebra do próprio personagem Thales Mendes, que é o que eu falei, tu tira todos os elementos que fizeram Talismã ser o que é, para representar mesmo essa falta e essa conclusão. A gente teve ao longo dos anos aí saindo personagens, saindo poderes, saindo o próprio Thales, mudando muito. Então a gente vai descaracterizando, vai levando para um lugar que fala assim, cara, já não tem mais sentido, já não é mais Talismã. Mas também não é nada, tem muito trabalho, tem muito conteúdo aqui. Se não é o que foi, não é o que era, o que que é? Entendeu? Se não é o que é, que a gente sabe, o que que pode se tornar? Então a gente leva para esse lugar.
E a gente tem a quebra de muitas coisas. Mas adiciona novos elementos já para ir criando uma nova saga, um novo ritmo, um novo elemento, uma nova história, um novo enredo. E vai trabalhando isso com o final, com os últimos resquícios do que tem ali daquele talismã e vai criando ali algo bem bacana. Então essa passagem de bastão foi muito leve através dos dois livros, de Talismã 5, do Apocalipse e do Juízo Final, seguindo essa sequência de Ao Infinito, Apocalipse, Juízo Final, né? Então a gente veio de Talismã, a origem, multiverso, infinito, tudo nessa escalada, nessa ascensão, o que foi muito legal. E aí, possivelmente a gente pode, né, seguir com essas histórias paralelas, como Multiverso Volume 2, Talismã no Multiverso Volume 2 e Volume 2, mas os Volume 2 não estariam dentro da linha cronológica oficial. O que está oficial é essas 12. Tudo que se criar para trás vai ser algo alternativo aí nessa questão de multiverso, mas a gente sabe onde começa e onde termina. O que for sendo criado aqui tá no meio do bolo ali, entendeu? Em alguma linha temporal alternativa diferente. O que for realmente cânone, de falar que tá ali, tá nesse cânone, desse é canônico, essa questão de daqui pra frente é os Elementares. Então, mas são duas histórias muito lindas, muito ricas, muito inteligentes, e a gente tentou focar não tanto nessa parte de batalhas, que a gente trabalhou muito em Talismã 4, mas sim nessa questão de encerramentos, de elementos, porque se tu tem deuses se enfrentando, e se tu tem dois deuses super poderosos, tu vai ser na pancadaria, tu não vai ter um resultado final, porque não tem como, entende? São deuses, cresceu demais. Então é nessa questão da ponderação, nessa questão de questionar, nessa questão de entrar em acordo, nessa questão de rever e olhar e fazer acontecer as possibilidades e volta atrás e tal. Então muito um jogo psicológico aqui com os deuses, sabe? Então é muito bacana, muito legal. A gente tem participações especiais da Manuela como a protetora. Nós temos aí algumas coisas, alguns elementos a mais que eu achei interessante colocar. E como a gente já tinha feito muitos vídeos falando sobre o que deveria entrar em Talismã 5, entrou para Talismã 5 e também para Talismã 6, tá? Então aquelas ideias lá entraram para ambos os livros. E foi seguindo de um para o outro. O que eu acho super interessante. Então a gente teve aí um novo design para levar para essa questão dos elementares, talvez um universo um pouco mais sombrio. O Talismã é muito, muito colorido e tal, agora talvez uma época um pouco mais sombria, um pouco mais pé no chão. Algumas aventuras heróicas mais urbanas, outras cósmicas. Então é dividir com os elementares, vai acontecer muito isso de nós termos heróis da saga Elementares que são somente urbanos, que a gente não teve a gente teve, mas não teve muito foco em heróis urbanos, era mais essa questão cósmica com Thales. E agora a gente vai ter esse foco no urbano, no cósmico, da música. Só que é uma divisão, sabe? Uma nova separação. Porque o Talismã, como saga, a gente tinha sempre tudo no mesmo livro. Então no mesmo livro tinha uma música, tinha uma loucura, tinha um herói. E agora a gente vai separar esses elementos, expandir. Então a gente vai ter uma história de herói urbano, a gente vai ter uma história de herói cósmico, a gente vai ter uma história musical, a gente vai ter uma história e todas se passam nesse universo dos elementares, mas cada um com seus núcleos. E aí a gente vai juntar, talvez, todos esses personagens lá na frente, um grande evento que é toda a história dos que tem o nome Elementares, é o grande evento desse universo, entendeu? Assim como foi Talismã. Só que Talismã, como eram histórias largas, longas, elas conseguiam trabalhar todos esses elementos aos pouquinhos, em cada livro tinha um pouco de tudo. Agora vai ser separado, um pouco de cada um com seu livro, com as suas histórias, para lá no final chegar e dar os Elementares e novas aventuras, e a gente vai ver o que vai acontecer. Mas dito isso, esses são os novos elementos, as curiosidades sobre Talismã 5 e 6. Eu aproveitei a oportunidade para fazer Talismã 6, mesmo que tudo fosse entrar dentro de Talismã 5 por conta dessa quebra. Eu achei que seria interessante fazer um livro a mais de Talismã, né, encerrar, porque originalmente era para ser planejado 6 livros da saga Talismã, e eu quis cumprir isso de uma forma ou de outra, então acho que ficou bem legal. Dito isso, sejam bem-vindos à saga Talismã e aos Elementares.